Vamos falar sobre filmes? Eu vi esse filme há muito tempo, e a cena final desse filme, ela nunca saiu da minha cabeça. Eu me lembro que várias vezes, em várias ocasiões, tanto em sala de aula quanto em situações de consultório, eu usava essa cena como referência. Eu revi agora recentemente para fazer esse vídeo e eu confesso assim, eu não lembrava exatamente das mesmas palavras que a personagem usa, mas eu lembrava do sentido, e o sentido foi algo que me impactou bastante, porque assim, é como se fosse assim, o final do filme, ele de certa forma, ele explica o contexto dos personagens e explica um pouco daquilo que eles estavam fazendo. Esse filme é O Vício Maldito, é um filme de 1962, do Blake Edwards, com o Jack Lemmon e a Lee Remick. O nome desse filme, eu confesso que o nome original do filme, para mim, é muito mais interessante. O nome do filme é Dias de Vinho e Rosas. E se a gente parar para pensar que as rosas contêm a beleza, mas também contêm o espinho, as rosas podem agradar, mas também podem machucar, eu acho que acaba sendo um nome muito mais apropriado. Esse filme conta a história de um casal que se conhece num contexto meio um tanto quanto desagradável. O personagem do Jack Lemmon, logo no começo do filme, ele já estava fazendo um uso exagerado de bebida e ele não era uma pessoa muito agradável, né? E aí eles se conhecem, na verdade ele a confunde com uma outra pessoa e ele não é particularmente gentil quando ele a conhece. Na verdade a gente vai ver depois, a gente vai entender que ele já não estava muito legal. E a gente vai percebendo também que ela estava tão sozinha que ela se contenta em ser cortejada por alguém que, embora comece a gostar dela, nunca foi gentil com ela, não no começo. E ele já fazia um uso exagerado de bebida, o vício no filme em questão é a bebida, né? E aí, assim, ela não bebia nada. Mas a gente vê por várias nuances da personagem que ela tinha uma sensação de desconforto. Ela conta logo no começo do filme, ela conta sobre um sonho que ela teve de uma ocasião em que ela tinha morrido. E aí ela disse que o pai tinha ido buscá-la, né? E aí ela falou assim, ele foi conversando comigo o tempo todo. E assim, isso é estranho, porque como eu estava morta, eu não podia falar, eu não podia ouvir. E meu pai também nunca foi de conversar muito comigo. Ele não conversava também muito com a minha mãe, mas eles se davam muito bem. E eles tinham um brinde especial que dizia Juntos no Paraíso. O pai dela, ele trabalhava, ele tinha ele trabalhava com rosas, ele vendia rosas, ele plantava, ele tinha uma estufa. E ela disse que assim, ela saiu de lá e foi trabalhar como secretária porque ela disse que eu tenho consciência que eu sou bonita e assim, eu estou me sentindo muito sozinha aqui. Então eu quero ir para outro lugar onde eu tenho contato com outras pessoas. E ela não tinha estudado, e aí ela conta, né? Não tem nada a ver isso que eu vou falar agora, gente, mas eu me lembrei, quando eu assisti esse pedaço do filme, eu me lembrei muito de um episódio de Friends com o Joey, que assim, o Joey era o cara da turma que não tinha estudado, que falava as coisas mais atrapalhadas, e um dia veio um cara vender uma enciclopédia para ele, e cada volume da enciclopédia custava $50, e o Joey não tinha dinheiro para comprar toda a enciclopédia. Então ele escolhe, deixa eu arrumar só aqui o vídeo que tá torto. Ele escolhe um volume, o volume era da letra V. Então tudo que é assunto que começasse com a letra V, ele sabia falar. E os amigos ficam impressionados porque o Vesúvio, porque o vulcão, porque isso. E aí de repente eles mudam de assunto e aí eles trocam a primeira letra e o Joey fica perdido na conversa. Então assim, o pai da personagem, ele fala assim pra ela, olha só, se você ler todos esses volumes, isso vai equivaler para você a uma vivência universitária. E aí ela lia de G até uma determinada letra, né? E aí ela sabia falar sobre os assuntos e ela demorava um pouco nessa leitura. Então você vê que durante o filme, nas passagens, ela vai do G, o filme não chega até a letra Z, né? Até a inicial Z. E aí ela fala, ela conversa, ela aceita sair com ele, né? Conversar com ele. Como eu disse, o primeiro contato deles não foi legal. E a gente já vê ali que tem um exagero, antes mesmo de pedir a comida, ele já tinha pedido umas 2 doses de bebida. E aí ele oferece para ela a bebida, ela diz que ela não bebe, que o fraco dela é chocolate. Mas a gente vê assim, que ela já está assim, com muitas insatisfações, ela conversa sobre muitas insatisfações. E aí ele pede para preparar um drink para ela, que era a base de chocolate, e aí ela começa a perder a sensibilidade à bebida, né? Ele, por seu lado, era relações públicas, mas o trabalho dele basicamente estava relacionado a
levar mulheres para festas da empresa. E ele estava extremamente desconfortável com isso. Ele queria sair desse lugar, ele não se sentia interessante, ele não se sentia reconhecido, mas ele tinha uma vida boa, ele ganhava muito bem e ele se torna escravo. Então a gente vai ver que são dois personagens que se encontram baseados, cada um, nas suas próprias insatisfações, nas suas próprias fraquezas, nas suas próprias angústias. E daí, para eles começarem um consumo exagerado de bebida, é só um passo. E o filme, ele passa um pouco por essa trajetória deles, né, em que assim, eles a princípio eles não se dão conta de que tem um exagero de consumo e eles começam a consumir cada vez mais, até porque assim, enquanto estão bebendo, eles se acham engraçados, a vida é mais interessante, a vida é mais bonita. Nisso eles se casam, eles têm uma filha, e aí a gente vai vendo que a coisa se perde. Tem uma cena particularmente interessante que ele vai para uma festa do trabalho, ela fica em casa porque ela estava com a neném pequenininha, ela estava amamentando, ela não vai. E ele chega da festa, e aí ele estava embriagado, começa a conversar, e ela pede para que ele baixe o tom da fala, né? E ele fala assim, mas espera aí, você não era assim. Era legal, quando a gente bebia junto era legal, a gente ria, a gente se divertia, mas agora você não bebe mais, quer dizer assim, eles não estavam no mesmo lugar, né? E eu estava lendo recentemente algumas críticas sobre esse filme, e as críticas dizem que ele é um dos poucos filmes que ele mostra quando o casal se encontra no mesmo nível de dependência, no mesmo tipo de vício. Normalmente um dos dois é que faz, então assim, um vai puxando o outro para baixo o tempo todo, quer dizer, depois que ela ganhou o neném, ela não estava mais bebendo, mas ele diz, eu tô sozinho aqui, você vai me deixar sozinho? E aí ela começa a beber. E aí ela não tá mais trabalhando, ela fica muito tempo em casa, e aí ela começa a beber até mais do que ele. E nisso eles vão perdendo, ele perde emprego, eles perdem... tem uma hora que ele tá viajando para trabalhar, e ele já estava bebendo o tempo todo, e estava se tornando inconveniente, inclusive ele recebe uma ligação que a mulher dele tinha colocado, o pai da esposa, o sogro, que a mulher tinha tocado fogo sem querer no apartamento. E aí com isso eles vão morar com o sogro, né? Eles vão se desorganizando completamente. E aí tem uma hora que eles já estão tão ruins que eles resolvem dar um tempo, eles resolvem parar. Ele vai internado, ele passa por um processo de desintoxicação, ele sofre pra caramba. E aí ele para de beber. E aí eles vão trabalhar com o sogro, eles estão bem, eles estão felizes, né? E ele fala assim, tem outras coisas para além da bebida, porque a bebida ela dá uma falsa impressão de que o mundo é extraordinário. E se a gente fica acondicionado a achar o mundo extraordinário porque a gente está bebendo ou está consumindo qualquer tipo de coisa, gente, que pode ser uma compra excessiva ou uma comida excessiva, a gente não dá conta de lidar com a realidade que a gente tem. E a gente começa a fugir e a gente se torna um prisioneiro desse novo lugar. Então aí ele tá bem, ele tá trabalhando, ela tá feliz, a filha dele está feliz. E aí um dia aquela história, né? Só um golinho. E aí ele esconde na calça, ele esconde 2 garrafas de uísque. E aí eu tava vendo também uma pessoa comentar que assim, uma das cenas mais tristes e mais degradantes que a gente vê, porque eles, nessa brincadeira, eles tomam 2 garrafas de uísque e ele confessa pra ela que ele tinha escondido na estufa do pai dela uma 3ª garrafa. E eles bebem até se perderem desesperadamente. E aí tá chovendo torrencialmente, ele fala, não, eu vou buscar a 3ª garrafa. Eram 2 pessoas. No que ele vai, ele fica desesperado, porque ele não consegue encontrar, ele não consegue lembrar onde é que ele tinha escondido a garrafa. No desespero ele quebra as coisas, ele derruba as rosas do sogro. E ele fica tão desesperado, e uma hora ele chora igual criança, quando ele tá procurando a garrafa, desesperado por não lembrar onde ela estava, e aí ele encontra a garrafa. E é muito curioso porque ele tinha ido para buscar a garrafa para os 2 beberem juntos e ele bebe sozinho. E ele bebe. Desculpa, nessa hora que ele vai internado, né? E aí ele encontrado em um lugar, é levado para essa clínica de reabilitação, ele sofre muito nesse lugar e ele conhece uma pessoa que é do AA. E aí ele volta para a mulher depois, e aí ele vai frequentar as reuniões do AA, muito desconfortável ainda, né? Tentando fazer esse resgate do casamento, tentando mostrar para ela que existe alguma coisa, né? Que assim, o mundo normal, o ordinário, ele não é bom o tempo todo, ele não alegra o tempo todo, ele não é interessante o tempo todo, porque a vida de nenhum de nós é. E aí, só que assim, nisso ela fica sozinha sem a bebida, e aí assim... É muito complicado, porque se eu não estou no mesmo lugar que você, eu não consigo achar as mesmas coisas que você acha engraçadas, né? E aí tem um dia que ele sai para reunião e aí ela desaparece. Ela fica 2 dias desaparecida.
ele vai encontrar ela jogada num hotel, assim, de beira de estrada mesmo, né? E ela completamente embriagada, e ele vai e conversa e fala, ele era muito apaixonado por ela. E aí ela pede pra ele, fica comigo, eu tô me sentindo sozinha, mas assim, a bebida é no terceiro, sabe? Fica comigo, eu tô me sentindo sozinha, ele resiste. No que ele toma um copo, ele toma todas, né? Aí ele é encontrado no meio da rua, ele vai novamente pra a reabilitação, né? E aí assim, depois de um tempo, depois de passar por muita coisa, ele resolve realmente, ele dá conta de sair desse lugar. E aí ele vai, encontra com o sogro, ele é um dos 12 passos do AA, né? Ele pede perdão, ele paga a dívida que ele tinha com o sogro, pergunta dela, e ele falou assim, ela tá, cada hora ela sai com uma pessoa, ela tá, não tá legal, né? E aí é muito interessante, porque ele consegue reconstruir a vida, ele que estava bebendo desde o começo, e é interessante porque o personagem dele, ele vai mudando ao longo do filme. Então, à medida em que ele vai se curando da dependência, ele vai se tornando uma pessoa mais interessante, mais agradável, porque ele era extremamente desagradável no começo do filme, e você começa a gostar daquele personagem, você começa a enxergar aquela pessoa. E aí a cena final, que eu mencionei para vocês há pouco, que é assim, ela vai encontrar com ele tá num apartamento, ele tá com a filha tá dormindo, aí ela toca a campainha, ela chega, e aí ela pergunta pela filha, ele fala assim, não, ela tá dormindo. Ela fala, não, mas eu não quero que ela me veja. E aí ela fala assim, para eu vir aqui hoje conversar com você, eu fiquei 2 dias sem beber. E eu ficando 2 dias sem beber, eu olhei pro mundo, e o mundo é sujo. Eu não gosto do que eu vi. Eu não gosto dessa sensação, né? E aí ela fala que quer voltar. E aí ele fala assim, que aceita ela de volta, ele muito tentado a aceitá-la de volta, mas ele fala assim, eu te aceito de volta, mas para sermos só nós dois, eu não quero um terceiro, eu não quero você e a bebida. E ela diz, eu não dou conta, eu não quero viver nesse mundo sem cores, nesse mundo sujo, nesse mundo insípido. Quer dizer assim, de verdade, o que a gente percebe nessa cena, se a gente linkar com as primeiras cenas do filme, é que ela estava vazia. Tanto que ela aceita encontrar com ele quando ele foi minimamente sedutor com ela. Mas qualquer coisa para ela estava servindo. E ela continua prisioneira disso, né? E aí ela diz assim, e é quando a gente encontra um paliativo, quando a gente encontra um outro lugar que faz com que a gente não perceba os nossos vazios. E a gente pode fazer isso, gente, com um relacionamento. Permanecendo num casamento que não é satisfatório, que não é legal, mas que pelo menos é familiar, que pelo menos me dá uma falsa sensação de segurança. E ela diz, não, eu não dou conta. E aí ele fala assim, se você dissesse que pelo menos você quer tentar, se você dissesse isso, eu aceitava você. E ela diz, não, eu não dou conta. E aí ela vai embora, e aí a cena é muito triste, ela sai andando assim, e é curioso porque ele olha pela janela e ele vê ela andando, ele a vê andando, e tem um letreiro de um bar, né, como se dissesse assim, olha, o tempo todo ele está sendo tentado, o tempo todo ele está sendo convidado de novo a ir para esse lugar, e ele tem que entender que essa decisão que ele toma, que é um passo de cada vez, né? Porque é muito menos difícil a gente pensar que hoje eu não vou fazer determinada coisa do que eu não vou fazer pro resto da vida, porque todas as vezes em que você é dito para você que nunca mais você vai poder fazer determinada coisa ou comer determinada coisa, você automaticamente sente o desejo por isso, né? Além de ser um filme indigesto, porque é um filme triste, é um filme pesado, é um filme angustiante. Porque assim, por um lado, a gente vê que ele tá conseguindo e ele tá cuidando da filha, e a filha tá precisando muito disso. E ela até pergunta, pai, parece que eu ouvi você chamando a mamãe, ela acorda? E ele fala assim, não, filha, você deve ter sonhado. E aí ela pergunta, um dia a mamãe vai voltar? E ele fala assim, a mamãe tá doente. Mas ela vai ficar boa? Aí ele fala assim, eu não fiquei? E eu acho profundamente emocionante essa cena, né? E a gente vê, assim, o quanto que é difícil, né? Principalmente quando a gente fala da bebida, que é uma coisa que, assim, todo e qualquer evento social hoje, de alguma forma, tem a bebida. Agora, né, no auge da pandemia, a gente vê que o número de casos de pessoas com dependência ao alcoolismo, eles vêm aumentando, né? Além de tudo isso, ela tá excelente, a Lee Remick, mas, assim, o Jack Lemmon é um show à parte. Ele foi indicado ao Oscar por esse filme. E assim, é curioso porque assim, eu adoro o Jack Lemmon, mas a gente está acostumado a pensar no Jack Lemmon e pensar em comédias. Se Meu Apartamento Falasse, Quanto Mais Quente Melhor, Dois Velhos Rabugentos, particularmente os filmes que o Jack Lemmon fez com Walter Matthau são os meus preferidos, eu acho ele fantástico. E para mim é meio estranho ver no começo do filme aquele Jack Lemmon assim, brilhante, mas assim, irritado,
sutilmente agressivo, hostil com as pessoas, porque você já vê que ele está profundamente insatisfeito com a sua própria vida e ao mesmo tempo ele está indo pela tangente, né? O Blake Edwards também é um cara que tem muita comédia na história dele, muitos filmes maravilhosos, então assim, é um trio perfeito, que funciona muito bem, né? É um filme que vale a pena ver, a gente tem que estar se preparado. Tem outros filmes, tem um filme chamado Quando o Homem Ama uma Mulher, com a Andy Garcia e a Meg Ryan, que é muito bom também. Tem outros filmes que a gente vê sobre isso, e principalmente para a gente entender, né, que é uma doença, a dependência é uma doença, e não é fácil, não é uma questão só, às vezes, de força de vontade, requer uma série de situações, uma série de investimentos para a gente conseguir, mas é um filme assim, é um filme que a gente tem que estar preparado para ver, ele é um soco no estômago, ele não é um filme que faça você morrer de chorar, não, embora ele seja emocionante, mas ele é um soco no estômago, porque ele é um filme que a gente se depara com situações como essa quase o tempo, com muita frequência, né? No trabalho, na nossa família, por exemplo. Então, assim, é um filme forte. E aí eu acho que é um filme necessário. Então, a minha dica de hoje é o filme Vício Maldito.